teoria base de finanças e dentro da administração, ela vai dizer que nós somos seres racionais. Então, que as pessoas elas vão tomar decisões pautadas em todas as informações que elas têm, e aí ela vai tomar a melhor decisão que maximize aquela escolha, ou seja, vou realmente escolher aquilo que seria o melhor. Mas no final das contas, a gente sabe que existem diversas emoções que influenciam nesse processo de tomada de decisão. E aí que entra as finanças comportamentais, para entender assim, não, mas a gente não é tão racional assim quanto parece. Significa que a gente não vai só somar as coisas, por isso que eu digo, tem um jargão que eu digo que é muito mais do que números. Porque é exatamente isso, assim. A gente passa desse nível de olhar o número e a gente vai entender o que está por trás da decisão daquele número. Perfeito. Mistura até uma neurociência no meio, né? Total. E a evolução das finanças comportamentais está indo para esse caminho, assim. Neuroeconomia, daí a gente entra, né? Porque se a gente pensar assim, eu sempre digo, pensa no extrato bancário. O extrato bancário é número. Aí quando a gente olha para finanças comportamentais tradicionais, ela vai dizer assim, quanto tu ganha, quanto tu gasta, quanto que deu saldo, quanto que tu investiu. Tá, preciso fazer uma reorganização financeira. Então vamos olhar quanto tu ganhou e o que tu precisa economizar. Só que no final das contas, o extrato bancário é só uma repercussão do comportamento. Perfeito. É exatamente isso. É uma impressão digital do comportamento. Exato. Então, assim, ele não é fruto do número ou da soma daqueles números, mas ele é fruto do comportamento que tu teve para construir aquilo. Então, é exatamente isso que as finanças comportamentais olham. O Kahneman diz que é a gente olhar para a vida como ela é realmente, porque quando a gente olha para as finanças tradicionais, a gente está olhando para a vida imaginária, normativa, que a gente fala tecnicamente, né? Mas quando a gente olha por essa ótica, a gente está olhando a vida como ela é. Então, finanças comportamentais têm como grande objetivo entender o real comportamento frente à tomada de decisão. Legal. Resumindo, assim... E tem muito estudo maneiro nessa área, porque, por exemplo, o próprio Kahneman que você citou, que é o que escreveu Rápido e Devagar, né? Ele ganhou um prêmio Nobel, né, nessa área. Você sabe qual que foi a ideia dele para gerar o que ele mostrou? Qual foi o avanço? A evolução começou assim, 1900 Aliás, Rápido e Devagar é um ótimo livro, tá, pessoal? Sugestão. Depois eu falo um pouco sobre isso, porque às vezes as pessoas leem sem ir um pouquinho a mais, sabe? Tipo assim, eu leio superficialmente, tá bom, só que tem muito... Cada frase que ele fala tem uma coisa por baixo. Legal. E aí, se tu vai pegando as referências, é um mundo gigantesco. Mas é legal falar sobre isso, assim, da onde surgiu finanças comportamentais e tudo isso, né? Em 1944, surgiu a teoria da utilidade esperada, que ela diz exatamente isso. O ser humano parte da tomada de decisão racional, as suas escolhas, elas são sempre estáveis, então a gente não tem mudanças de preferências, imagina se fosse assim real, né? E essa é a base da teoria de finanças comportamentais. E aí o Kahneman e o Emmons, que foi o grande parceiro de pesquisa dele, eles eram de Israel e em 1969 o Kahneman estava fazendo um evento e aí convidou o Emmons para conseguir fazer uma palestra para ele. E eles eram meio diferentes, assim, um era bem matemático e o Kahneman é bem mais psicólogo cognitivo, assim, sabe? Mas o outro também era psicólogo. E aí eles começaram a se reunir nessa época, 1969 isso. A partir dali eles começaram a trabalhar junto. Em 1974 eles publicaram o primeiro artigo, que é sobre heurísticas e vieses. E aí começa realmente a ter um embasamento para o surgimento do que hoje a gente fala de finanças comportamentais e economia comportamental. Para, em 1979, ser publicada a Teoria da Perspectiva, na mesma revista que foi publicada a Teoria da Utilidade Esperada, que é a Economática. E aí, sim, eles conseguiram dizer assim, não, agora a gente tem uma nova prerrogativa, a gente tem um novo olhar sobre a tomada de decisão, e esse olhar não é aquele olhar padrão, racional, esse olhar, ele parte desse pressuposto de que há muitas coisas que envolvem o nosso processo de tomada de decisão. Então, aí que surge realmente a base para que ele tenha ganhado o Prêmio Nobel depois, né? É essa pesquisa de 1979 em que ele consegue provar que o processo de tomada de decisão envolve 3 grandes bases, assim, que não a teoria da perspectiva. E aí ele publicou na mesma revista algo inverso ao que estava postulado. E o artigo começa assim: uma crítica à teoria da utilidade esperada.
Legal. E aí ele vai desenvolvendo todo o raciocínio do artigo, sempre criticando aquela teoria, Porque a fórmula básica da teoria da utilidade esperada é que tu vai pegar, por exemplo, R$100 versus a probabilidade de ocorrência, e isso é a tua utilidade. Então tu sempre vai escolher o que a utilidade for maior. E aí ele vem e diz, não, peraí, não funciona bem assim. Peraí, tu tem R$100. Tu tem R$100. Tá. Aí a probabilidade de ocorrência é 80. Probabilidade de ocorrência, o que significa? De acontecer aquele fato, de tu realmente ganhar R$100. Tá. Aí, a teoria da utilidade esperada diz que tu multiplica essas duas coisas. Probabilidade versus o ganho que tem. E a tua decisão sempre vai buscar o melhor resultado. Entendi. Aí, eles contrariaram tudo isso, dizendo, não funciona assim. Aí, eles começam a desenvolver os pilares. E um dos pilares, que eu acho que dá pra gente falar muito sobre isso, um dos pilares é ponto de referência. Ele diz assim, depende. Pega o Wesley de 10 anos atrás. O que era R$100 pra ti há 10 anos atrás? Então, ele diz... Era o mercado de 2 semanas. Aí ele vai dizer assim, não tem como ser isso. A base parte do ponto de referência, porque o ponto de referência de cada um vai ser diferente. Uma pessoa que... Eu até fiz um Reels uma vez, R$100 não é R$100. Deu uma polêmica gigantesca, assim. As pessoas, como assim R$100 não é R$100? É R$100. Não é. E a base da teoria da perspectiva diz isso. Que as pessoas, elas vão tomar suas decisões dependendo do seu ponto de referência. E isso serve para tudo, né? Para tudo na nossa vida, nós vamos avaliar dependendo da referência, do ponto de referência que a gente tem. E assim, deixa eu te perguntar. Uma pessoa que, digamos, já nasceu com muita grana, numa família com muita grana, esse ponto de referência dela não seria meio míope? Sim. Ou alguma coisa assim? Por exemplo, eu sei o que... Eu tenho uma noção do que era R$100 para mim naquela época. E, de fato, conforme você vai ganhando grana, você vai dessensibilizando. Sim. Esses dias eu saí jantar com a minha namorada e a gente gastou R$400 num jantar. E isso, pra mim, um tempo atrás, eu achava loucura. Eu falava, jamais vou sair jantar e gastar R$100 e tal, R$400. Embora, dentro do meu repertório de gastos, seja uma coisa extremamente justificável, porque eu valorizo isso, tem muito valor pra mim esses momentos. Eu praticamente faço toda a minha alimentação, então esses são os momentos que eu posso ter uma interação com a alimentação que seja mais hedônica. E eu realmente, vocês me conhecem, eu não gasto com nada fútil, assim. Sabe, tipo, eu nem tenho carro. Eu uso o carro da minha namorada quando ela tá aqui, ou senão eu ando de Uber. E então o meu gasto ele é muito direcionado, talvez porque eu tenho esse ponto de referência muito bem estabelecido, porque eu tive num lugar onde eu tinha que comprar miojo e salsicha. Foi minha alimentação a graduação inteira, miojo com salsicha. Aí eu pergunto, existe alguma... Não sei se... Pode não ter estudo, tá, Gera? Não precisa citar sempre estudo. Pode ser, a tua opinião também conta. Porque provavelmente ela vai ser levantada em cima de um conjunto de dados. Vai ser uma coisa criada do nada. Mas assim, existe alguma coisa na literatura ou, enfim, alguma conclusão sobre pessoas que nascem em famílias com muita grana ter alguma dificuldade, assim, de estabelecer o valor do dinheiro? Sei lá. O segundo item dentro da teoria da perspectiva é a sensibilidade, né? O que ele quer dizer com isso? Que, por exemplo, se eu fizer uma comparação, tu tem R$100 hoje e amanhã tu ganhou 200. Esse 200 vale muito pra ti. Mas se tu tem R$1.000 hoje, esses mesmos 200, eles não têm o mesmo impacto. Entendi. Então isso é o segundo item dentro da teoria. Eles dizem que a gente vai realmente gerando essa dessensibilização, em que se tu já partiu de um ponto de referência alto, o teu ganho, ele já não vai ter o mesmo impacto que o ganho que uma pessoa que ganha 1.000, ela sair de 1.000 para 1.500 é uma baita diferença. Ela sair de 10.000 para 10.500, o valor é o mesmo. Em porcentagem. R$500 ainda é absoluto é igual, né? Absoluto. Mas o relativo é muito pequeno, né? Exato. O relativo é muito pequeno. Então tem, sim, essa diferença. E tem também o que aquela pessoa aprendeu ao longo da vida dela e como que aquele aprendizado vai repercutir. A gente estava até conversando sobre isso hoje. O fato de que muitas pessoas, mesmo que por vezes tenham
ganhado uma herança e trabalhado. O que difere, né? As pessoas que vão olhar para isso e vão aumentar esse patrimônio, que vão se dedicar, e o que por outro lado faz com que as pessoas meio que deixem de lado e acabem perdendo esse dinheiro. E aí vai muito do que a gente chama dentro da teoria de socialização financeira. O que é a socialização financeira? Como que o dinheiro foi tratado na tua vida? Como que o que tu aprendeu sobre dinheiro? Porque no final das contas, como dinheiro é comportamento, é aprendizado. Então, se nós olharmos para uma pessoa que ela ganhou tudo, mas o aprendizado dela foi de esforço, no sentido de, eu ganhei tudo isso aqui, mas foi com esse trabalho, para que tu ganhe. Lá em casa funcionava assim, né? Eu quero comprar... Tá bom, vai lá e trabalha, né? Faz o teu... Tu acopla um bloco de esforço àquela recompensa. Exato. Eu lembro até hoje, assim, primeiro sofá que eu comprei, meu pai tinha gado e coisa, ele disse assim, eu quero um sofá novo. Tu quer um sofá novo? Tá bom, 2 vacas. Aí vai atrelando aquilo, sabe? Então, tudo vai depender do contexto que aquela pessoa foi criada. Entendi. E do esforço embutido. Mas, sem dúvida nenhuma, vai ter um impacto, porque o ganho marginal, né, vai ser diferente de uma pessoa que já tem para uma pessoa que não tem nada. Perfeito. Então, talvez a perspectiva dessa pessoa sobre esse ganho gere um efeito absoluto de felicidade, de realização menor. Aí ela vai ter que se embasar em outras coisas para que ela tenha o mesmo tipo de sensação.